Estamos de volta no Hora da Verdade. Vou colocar para vocês imagens gostosérrimas do restaurante do Binho, essa feijoada aos sábados lá que acontece. Vale a pena você passar por lá, reservar antes o seu espaço lá, 3721-0202. Aos sábados acontece essa feijoada que é maravilhosa, vale a sua presença, e o cardápio do Binho também é fantástico. Não esqueça, restaurante do Binho, 3721-0202. Entrevista com o Flávio Cansado, né? A gente vai correr um pouquinho nesse bloco para ver se a gente atende o maior número de pessoas. Mas antes, o desabafo, Flávio, que eu perguntei para você, se a gente sempre vê você falando a respeito agora, nesse programa aqui de hoje, a gente percebe um certo desabafo seu em relação... Parece que tudo é por questão da circular. Todo mundo entende que o transporte coletivo é da circular. Como é que você responde a isso? Bom, eu acho muito importante essa oportunidade, William, porque não é justo. Para nós é extremamente desagradável ter que vir aqui e ficar justificando um pedido de reajuste de tarifa, sendo que é contratual, ele está previsto no contrato, no mês de outubro de cada ano, é a data base, e teria que estar praticando no dia 26 de novembro de cada ano, pelo contrato assinado entre a empresa e a prefeitura, e inclusive com homologação, com termo de homologação na justiça. Veja bem, não é justo você ter que pagar uma conta que você não tem essa culpa, né? Você mostrou a publicidade da moeda, né? Onde é pesado o que a empresa paga de impostos altíssimos. Somente os impostos hoje na casa de 25%, então de R$ 3,00 cai para R$ 2,25. Se nós conseguíssemos, com a nossa luta, reduzir os impostos pela metade, que o governo federal, que deu benefício, muito bem-vindo, acho que é muito merecido, das gratuidades no transporte, no caso dos maiores de 65 anos, fiscal da Receita Federal, do Ministério do Trabalho, carteiros, se o governo federal que dê, então que não faça graça com o chapéu dos outros. Porque, na verdade, quem está pagando esse benefício é você, usuário. É você que está assistindo. Porque quando faz a conta, faz em função não é o número de passageiros transportados brutos, é o número de passageiros pagantes, porque é ali que vem a receita para se pagar toda a despesa do sistema. Quer dizer, é o número de passageiros que tem em total, menos as gratuidades. Menos as gratuidades. Que dá um total, é um total que rateia, vamos chamar assim. Que rateia. O sistema, o número é passageiros equivalentes pagantes, equivalentes dentro de um sistema, onde você vai mensurar qual que seria o valor unitário por passagem. Se nós conseguirmos, com a nossa luta, um ganho que tenha subsídios, para bancar as gratuidades, os benefícios do passe estudantil, diminuir essa carga tributária, com certeza absoluta, essa tarifa de 3 poderia estar em 2. Com certeza absoluta, esse é o desabafo. Então, peraí, aqui nós tínhamos que chegar aqui e falar, olha gente, desse preço aqui, eu vou defender o nosso lado, que é o R$ 1,53. O restante, que o governo venha defender os impostos que ele cobra da gente, essas gratuidades, que o benefício foi ele que deu, que venha defender aqui perante vocês, porque no final das contas, quem está pagando são vocês. Tomara, Vocês são os que pagam, né? Os que pagam. Tomara que daqui a algum tempo o Flávio Cansado venha aqui e dizer, olha gente, vai ter uma redução na tarifa do transporte coletivo. Tomara, vamos torcer de acordo com o que o Flávio está falando aí, né, Flávio? É o melhor dos mundos, né? É o melhor dos mundos. Olha, é totalmente diferente, aí é com alegria. Por quê? Porque teve redução dos impostos, a gratuidade vai ter o subsídio, foi implantado a Lei Federal de Mobilidade Urbana, então com isso você consegue diminuir o número de veículos circulando, a quilometragem dos ônibus, isso diminui o custo do sistema, reflete numa tarifa menor. Com certeza. E mais, o combate ao transporte clandestino. Não é justo você competir com um sistema que não paga impostos. O Rogério pergunta o que você entende por transporte clandestino. Transporte clandestino são aqueles que não são regulamentados por lei, que não estão disciplinados dentro da legislação, que não cumprem a legislação, que não têm autoridade para poder praticar. Nós sabemos que na nossa cidade tem 150 mototaxistas que podem trabalhar, mas na prática esse número ultrapassa 300. Então os outros são irregulares, são clandestinos. Nós sabemos que na nossa cidade nós temos aí uma associação com 300 vans
que tentam, inclusive, uma legalização junto ao DR, para não ter que pagar taxas de viagens. Nós, na nossa área de transporte de turismo, nós pagamos todas essas taxas, todos os procedimentos, lista de passageiros, nota fiscal, cumprimos tudo isso. Essa associação com 300 vans, com certeza absoluta eu digo, não tem viagem todo fim de semana para 300 vans em Poços de Caldas. Então elas estão trabalhando à margem da lei porque elas não têm autorização para fazer um transporte regular. Para isso, elas têm que se regularizarem perante a prefeitura, se cadastrarem, pagarem todos os impostos, todas as taxas, emitir nota fiscal, e ao emitir nota fiscal, com certeza, vão ter que pagar, e apresentar todas as guias de INSS e tudo certinho. Aí a história muda, porque o custo não vai ser o que pode cobrar hoje, eles vão ter que aumentar o custo, e aí o transporte público regular, ele fica mais competitivo. Então vamos mudar o discurso, só para resumir. Se não pode legalizar, se não entende que não são irregulares, que são informais e que estão aí e que estão defendendo o emprego deles, está certinho. Então a circular também pode fazer igual a eles, por questão de justiça. Se eles podem fazer, nós podemos fazer. E como é isso? É a empresa trabalhar sem recolher impostos, sem pagar impostos, sem recolher encargos, sem ter que dar gratuidade, sem ter o sistema especial, o transporte especial de vans, de cadeirantes, não ter que ficar trabalhando a madrugada inteira, batendo o banco, igual o pessoal usa o termo. Aí sim, aí a passagem não precisa chegar nesse preço. Pode ser uma passagem até até de R$1,50. Bom, o Flávio, a Silvia ligou para a gente parabenizando a empresa Circular e que dá oportunidade, segundo a Silvia, às mulheres de meia idade para serviços de cobradoras. Isso acontece na empresa? Olha, isso aí foi uma decisão acertadíssima. Eu quero aproveitar para cumprimentar não só as mulheres da empresa, não só as mulheres cobradoras, as mulheres motoristas também que nós temos e toda a equipe. Como eu falei, somos quase 700 colaboradores na empresa e o pessoal de muita responsabilidade, que a partir das 4 horas da manhã já está na empresa, são 3 turnos trabalhando e sabem, têm a consciência que nós estamos transportando vidas que têm que cumprir a sua missão. Não é fácil, é muito difícil. Lidar com o povo é difícil, do mesmo jeito que tem pessoas educadíssimas, também não tem pessoas tão educadas assim, e do mesmo jeito que tem aquele dia que é muito agradável trabalhar, um dia de sol lindíssimo, tem um dia de tempestade, de chuva, e de repente não é um domingo de sol, é uma segunda-feira brava, 6 horas da tarde, você subindo, a topografia de Poços de Caldas não ajuda, muitos morros, subindo o morro, ônibus lotado, então tudo isso está aí o nosso cumprimento a toda a equipe da Circular. Você falou em mulher, a Cláudia ligou para a gente, obrigado. Cláudia ela disse o seguinte: passe escolar que já foi aprovado e ainda não saiu para os alunos. É o que eu falei, a lei do passe escolar diz que a fonte de custeio é o Busdor. O Busdor, a receita do Busdor comprovado pela prefeitura, mal cobre a gratuidade dos atiradores do tiro de guerra, que eu esqueci de falar. Que tem a gratuidade, são 200 atiradores que utilizam o sistema de ônibus gratuitamente. E nessa lei falou que a fonte de custeio é o Busdor, isso foi comprovado na prefeitura, foi até entregue. Olha, a prefeitura pode explorar da maneira que quiser. Para nós, desculpa a palavra, William, mas é um abacaxi de marca maior. Você tem que gerenciar um setor que não é seu, o nosso é transporte, não é publicidade de Busdor. Isso foi nos colocado como obrigação para ter uma receita para cobrir a gratuidade de 20 mil estudantes, que é essa universalização do passe escolar. Isso é um absurdo, porque não existe. Onde é que eu vou atender 20 mil pessoas, no mínimo? Nem o nosso estádio municipal não cabe 20 mil pessoas, cabe 7.800, segundo me informaram, e mensalmente, olhando frequência. Então é um assunto muito polêmico, que eu acho que não tem como ser implantado de imediato. Eu acho que é muito justo, a classe estudantil merece, porém tem que ter uma fonte de custeio, porque não podemos vestir um santo desvestindo o outro. Nós vamos beneficiar o estudante para prejudicar o trabalhador? Não está certo. Isso aí só vai onerar cada vez mais a tarifa. A Elisângela ligou para a gente, obrigado Elisângela. Você tem como colocar, o Circular tem como colocar um limite de 2 passes por dia para o idoso?
não podemos limitar e não é passe. Ele apresenta o documento, esse documento é filmado, tem um suporte do lado do motorista, com câmera, filma de um lado o retrato, do outro lado a data de nascimento, e tem a câmera de teto que filma a pessoa para ter o controle. E, como eu falei, 22 leituristas diariamente lendo as fitas para ter o controle tanto dos usuários quanto das gratuidades. O Sérgio ligou para a gente, obrigado, Sérgio. Qual é a porcentagem de incentivo, talvez de subsídio, né, Sérgio, que a Circular recebe da Prefeitura? Não recebemos subsídio nenhum. E nem incentivo financeiro nenhum? Incentivo nenhum, muito pelo contrário. A empresa ela é extremamente penalizada na carga tributária e nas suas obrigações. Nós temos que cumprir uns horários aí extremamente ociosos, linhas extremamente ociosas, então não existe benefício, não existe incentivo nessa parte por parte da Prefeitura. Então a Circular não recebe nenhum dinheiro da Prefeitura para subsidiar o transporte coletivo na cidade? É isso? Nenhum recurso financeiro vem como da subsídio. A Wanda diz o seguinte: os moradores de Jardim Regina e Santo André pedem ônibus maiores, ou senão 2 ônibus, pois, segundo a Wanda, no horário de pico o pessoal anda que nem sardinha. Bom, tudo isso é olhado, então vou levar aqui a solicitação da Wanda, do bairro Santo André. Eu acho que, como eu falei, todos são controlados, é automático o número de usuários, mas vamos levar e vamos estudar, porque se tem um passageiro, é esse horário que nós queremos colocar um ônibus. Pode ter certeza absoluta. Nós queremos é o passageiro. Nós não queremos é o horário que não tenha passageiro, esse não. Então, se tem que colocar. O horário que não tem, então tem que se retirar. O que existe hoje é quase uma obrigação. Se vai aumentar horários, tem que ser retirados. Aí você tem que fazer um estudo para retirar, para não ter um aumento exagerado da quilometragem, porque quanto mais você roda, mais você aumenta o custo do sistema e mais tem que ser repassado no aumento da tarifa. Maria José, por que no Itamaraty 5 ônibus é a cada 1 hora e 10 minutos? Bom, o bairro Itamaraty 5, que é um bairro novo, está até em estudo um atendimento especial. Agora, não é isso não, porque nós temos lá também o Parque Pinheiros, que atende, lá o Itamaraty, e estamos deslocando até a linha lá do Carretão, Morada dos Passos, para dar uma cobertura melhor, mas nós já estamos em estudos até para poder colocar uma frequência melhor para os moradores do Itamaraty. E agora veja bem, toda criação de nova linha, nós temos que adquirir os ônibus e contratar motorista e cobrador. Nós não temos veículos sobrando. A conta está muito justa. Então, para isso, estava aguardando a ocupação, que já está acontecendo, porque no início ainda é muito baixa, e estamos atendendo com a linha do Parque Pinheiros e a linha do Carretão, e o nosso objetivo também com a linha que foi colocada do próprio Itamaraty, direto para o centro, porém com esse intervalo maior, mas cobrindo com o Parque Pinheiros e com o Carretão, que diminui esse intervalo de 1h10. O objetivo, no mínimo, é colocar esse segundo carro, que vai ficar de 35 minutos. Estou levando a solicitação, sim. Obrigado por ter feito a colocação. Estamos chegando quase ao final do programa. Bom, vou fazer a pergunta do Paulo aqui. Poços não está na hora de ter uma empresa concorrente, Flávio? Essa questão vai de encontro o que os técnicos em transportes recomendam. Primeiro que eu tenho ouvido falar muito assim, monopólio, Circular tem monopólio. Gente, olha o dicionário. Monopólio é muito diferente de concessão de serviço público. Concessão de serviço público é uma coisa. Nós estamos subordinados a um poder concedente que determina tudo que vai fazer. É como se eu fosse construtor de uma obra. O contratante ou proprietário que vai falar, olha, eu quero que minha casa tenha tantos quartos, que eu quero que pinta desse jeito, o acabamento é esse. Nós cumprimos determinações através de um contrato, um poder concedente, e é ele que fixa o que ele quer e o valor das tarifas. Nós não temos autonomia de colocar preço. Diferente de monopólio, o caso da Petrobras, que é a única no país, que ela pode colocar no combustível o preço que ela quiser e ela tem essa autonomia. Então é muito diferente. Agora, o que aconteceu no caso de Varginha? Lá tinha uma empresa, colocaram 2, quebraram as 2. Aí uma terceira veio e comprou as 2. Hoje opera com 59 ônibus, uma cidade de 130 mil habitantes, com tarifa igual a nossa de R$ 2,50. O que acontece nos grandes centros? Caso de São Paulo.
Lá tinha uma centena de empresas que participavam. A última licitação diminuiu para apenas 10 lotes, sendo que o menor lote tinha 800 ônibus. Em Belo Horizonte, também tinha lá 50 empresas operando o sistema de Belo Horizonte. A última licitação diminuiu para apenas 5 lotes e o menor lote com 600 ônibus. Então, veja bem, quando você faz um sistema, você tem que buscar economia. É lógico que uma única garagem, onde vai ter um único vigia, um único sistema observando, onde você tem que equacionar todo o atendimento, mas buscando um bom atendimento com a racionalização, o melhor critério é esse, mas quem define não somos nós, quem vai definir são técnicos e o próprio poder concedente. Então é bom que fique muito claro isso. Olha, e se tivesse 2 empresas, uma ia atender a região sul e leste, a outra ia atender a região norte e oeste, e no final quem ia determinar era a prefeitura, e vou dizer aos senhores, não ia melhorar o serviço não, muito pelo contrário, ia aumentar o custo operacional do sistema. Bem, nós até ultrapassamos o horário, eu queria agradecer aqui, vou passar todas as perguntas, viu, você que ligou pra gente, deixou sua pergunta, aliás tem muita gente ainda, tem outras perguntas que nem chegaram aqui às minhas mãos, mas todas elas serão encaminhadas ao Flávio. Eu vou só ler as pessoas que estão na minha mão aqui, que eu vou passar para o Flávio. O Antônio, o Luiz Carlos, a Mariângela, o Pedro Araújo, a Andréia, o Dirceu, o Fábio e o Marcos Lemos. Vocês que ligaram para a gente aqui, infelizmente a gente não conseguiu atender todo mundo, mas eu vou passar todas as perguntas ao Flávio Cansado. Flávio, as suas considerações finais aqui no Hora da Verdade. Bom, quero agradecer a oportunidade e só reforçar. Para nós é extremamente desagradável chegar a anunciar à população a necessidade de um reajuste de tarifa. É muito desconfortável. Primeiro porque nós sofremos aumentos. E essa tarifa será de R$3, Flávio? Como... R$3. A solicitação de R$ 2,50 para 3. Já a partir de novembro? Pelo contrato a prefeitura tem que autorizar a nova tarifa a partir do dia 26 de novembro. Porém, ela pode subsidiar. Se ela quiser subsidiar, se ela puder subsidiar, o valor pode ser menor, o que é bem-vindo. Então, para a gente era muito melhor que não subisse o óleo diesel, que não subisse salários, não subisse pneu, peças e que não tivéssemos uma carga tributária tão alta e tantos benefícios. Não estaria aqui falando de aumento de tarifa. Poderia estar aqui falando de um projeto de mobilidade urbana, de novos veículos, de mais frequência nos bairros, de melhor atendimento, que eu acho que é o assunto principal. Porém, é necessário esclarecer para toda a população, deixar até avisado, porque nós vamos iniciar uma luta aí. Eu acho que cansamos de ser acusados, né, desculpa a palavra, mas de ser o bode expiatório da história. Nós estamos apenas repassando os aumentos que nós sofremos e pagando uma carga tributária absurda e contribuindo para o governo, sendo que, no final das contas, a empresa que fica, que é chamada aí, que está aumentando absurdamente a tarifa. Não é isso, a verdade não é essa. E a Comissão de Transporte, a própria Prefeitura, já recebeu todas as informações, inclusive estamos com uma ação de indenização contra a Prefeitura, tramitando na Justiça Local. E, na verdade, que nós não queremos aumentar a tarifa, nós queremos o passageiro de volta, combatendo o transporte clandestino, nós queremos aí que seja reduzido a carga tributária e que tenha aí subsídio para as gratuidades e para os benefícios do sistema. Aí a gente pode trabalhar com a tarifa mais barata. Muito obrigado, então, ao Flávio Cansado, né, diretor da empresa Circular e concessionária do transporte público aqui, do transporte coletivo em nossa cidade. Agradecimentos a ele e a toda a sua equipe, né, lá na Circular, e também agradecimentos especiais a você que sempre acompanha a gente, sempre liga para a gente, razão da existência do Hora da Verdade e a sua participação. Um grande abraço para você, fica com Deus e a gente se vê, se Deus assim permitir, na próxima segunda. Tchau.